oi, poderosos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um devocional, Manhãs com Propósito. Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje e nós vamos falar sobre algo que muitos cristãos têm dúvida: como saber se é Deus que está falando comigo? Gente, essa é uma das perguntas mais importantes da vida espiritual, porque ouvir a voz de Deus é fundamental para não errarmos no caminho e nas decisões. Eu recebo muito esse tipo de pergunta: como saber se é Deus que está falando comigo? Como saber se esse sonho é de Deus? Como saber se esse sentimento é de Deus? Como saber se aquela pessoa que me entregou o recado é de Deus? Enfim, como saber se Deus está falando comigo? E para basear o que eu vou explicar aqui para vocês, nós vamos ler em João 10, 27. Já pegou a sua Bíblia? Vamos lá. Livro de João, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim. Deixa eu encontrar aqui que eu perdi. Aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, aqueles que seguem a Jesus, Jesus os conhece. São ovelhas de Cristo. Essa palavra é muito poderosa. Por que eu escolhi essa palavra para embasar o que eu vou explicar aqui? Porque Deus fala através da sua palavra. Essa é a principal forma de Deus falar conosco. E toda vez que você lê a palavra com o coração aberto, o Espírito Santo destaca algo específico para a sua vida. É como se aquele versículo saltasse diante dos seus olhos, trazendo direção e resposta. Muitos versículos também, lidos em momentos diferentes da nossa vida, acabam trazendo um significado diferente para nós. Quem aqui nunca passou por isso, não é verdade? Mesmo trecho, mesmo versículo, com significado diferente a depender do momento que nós estamos vivendo. O Espírito Santo fala em nosso interior também. A voz do Espírito Santo traz paz, convicção e direcionamento. Muitas vezes não é uma voz audível, mas às vezes pode ser. Mas essa voz ela nunca pode contradizer a Bíblia, a palavra de Deus. Deus também fala no silêncio das circunstâncias. E para ouvir a voz de Deus precisamos de momentos que muitas vezes só o silêncio nos traz. Aquele momento de reflexão que nem combina muitas vezes com a rotina do dia a dia, com o barulho das nossas vidas, com o barulho da cidade grande. Muitas vezes a voz de Deus está no silêncio. O não de Deus também é uma resposta, o silêncio de Deus também é uma resposta. Além disso, Deus também usa situações para falar conosco. Pessoas, portas fechadas, portas abertas. Quando nós temos uma vida de oração, a palavra do Senhor se revela para nós de uma forma especial, porque nós buscamos a palavra do Senhor como, de fato, um guia para as nossas vidas, e assim ela deve ser. Então, Deus também usa pessoas, portas abertas, portas fechadas, situações da nossa própria rotina, muitas vezes, para falar conosco. Se você está em oração, se você está em leitura bíblica, se você tem uma vida com Deus, você aprende a identificar esses sinais de uma forma mais fácil. Conforme você vai se dedicando mais em oração e na leitura da palavra, esses sinais vão ficando cada vez mais claros. Você também pode orar, pedindo ao Espírito Santo que te mostre quando Deus está falando com você, que te dê sinais. Eu já contei isso muitas vezes, vou contar novamente. Deus me mostra coisas em sonho desde muito nova, e eu sempre pedi um sinal para Deus, que quando aquele sonho fosse de Deus, ele ia ter um sinal dentro do sonho. Foi algo que eu pedi a Deus em oração. Então, quando o sonho é profético, eu sei que vai ter aquele sinal, porque foi algo que eu conversei com Deus ainda na minha infância. Então, quando você vai tendo mais intimidade com Deus, e essa intimidade só vem através da oração e através da leitura bíblica, mais fácil vai ser para você discernir a voz de Deus. A comunhão com Cristo faz você aprender a discernir aquilo que é bíblico daquilo que não é.
Afinal de contas, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós já falamos sobre isso aqui. E você começa a observar como um devocional vai se vinculando a outro de uma forma espiritual muito linda. Porque não há oração sem Bíblia, não há Bíblia sem oração, e não há como identificar o Espírito Santo se você não tem comunhão com Deus, e a comunhão vem através da leitura da palavra e da oração. Como você vai fazer isso no seu dia a dia? Depois da sua oração, você pode ficar alguns minutos em silêncio. Não tenha pressa. Apenas converse com Deus. Pergunte a Ele, Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? Eis-me aqui. Eu estou conversando com o Senhor em oração. Abra o seu coração, abra a sua mente. Peça ao Espírito Santo que fale com você e espere, sem ansiedade. Porque Deus fala no tempo dele, e o tempo dele não é o nosso tempo. E glória a Deus por isso, porque nós somos ansiosos e nós muitas vezes colocamos os pés pelas mãos. Mas quando esperamos o tempo do Senhor, a resposta vem, mesmo que seja no silêncio. Ela sempre vem, acredite. Deus pode usar homens e mulheres de Deus para falar com você? Sim, desde que seja biblicamente. A voz de Deus sempre vai ser uma voz bíblica, com coerência na palavra. Nunca, jamais se esqueça disso. Esse é o primeiro sinal que você precisa ter para identificar se é Deus ou não falando com você e reconhecer a voz de Deus. E você só consegue fazer isso se você tiver uma vida bíblica. Se você tiver uma vida de leitura da Bíblia, leitura diária. Como você quer que Deus seja o seu melhor amigo se você não conversa com Ele todos os dias? Como que você quer que Deus responda às suas orações se você não para de fato orar e conversar com Ele? Para ler a palavra e ler as Escrituras, como eu já falei aqui outras vezes, essa é a voz de Deus. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, porque andam com Ele. E o pastor reconhece suas ovelhas pelos traços, por quê? Porque elas estão perto dele. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais fácil será discernir a sua voz. É assim que nós sabemos discernir quando a voz é de Deus e quando não é. O Senhor Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. O véu do templo se rasgou. Nós não precisamos de intermediários para conversar com Deus, mas nós precisamos de vontade. Nós precisamos querer estar perto de Deus para que Deus esteja perto de nós. Então, se você tem essa coragem de estar mais próximo de Deus hoje, eu te convido a aprender comigo aqui todos os dias um pouquinho mais nos nossos devocionais diários. Amanhã estaremos de volta aqui no canal do YouTube. Também te convido a conhecer os nossos outros canais através do QR Code. Temos Instagram, meu pessoal, Michele Mundi, tem o Instagram do Ministério, tudo isso você consegue através do nosso site no QR Code. Lá também você vai conseguir ter acesso aos nossos materiais, abençoar e ser parceiro do Ministério adquirindo um dos e-books ou um tempo de aconselhamento comigo, através das mentorias. Enfim, temos diversos materiais para que você possa abençoar o nosso ministério e também ser abençoado. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério ou conhecer mais sobre o nosso chamado, sobre a nossa história, é só você apontar a câmera aqui para o QR Code e acessar. Eu te convido a fazer parte dessa família. Temos também um grupo muito abençoado no WhatsApp. Ali todos os dias temos oração, intercessão, tiramos dúvidas, esclarecemos algumas coisas a respeito do mundo espiritual, a respeito da palavra de Deus. É um grupo muito abençoado que traz renovo para as vidas que estão ali. Já tivemos conversões, libertações, muitos testemunhos de bênçãos para a glória do nome do Senhor. Tudo isso você encontra nesse link. E é meu convidado especial para fazer parte da nossa família. Agora, feche os teus olhos comigo e vamos orar. Se você não puder, não tem problema. Mas ligue-se agora no trono de Deus e vamos orar. Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, para que nós possamos, Pai, reconhecer a Tua voz, nos dê discernimento do Espírito.
mas que o Senhor possa, Pai querido, abrir os ouvidos espirituais de cada um que está aqui comigo nesta manhã, para que possamos, Pai, reconhecer a Tua voz. E, Pai querido, abre também o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para entender, conhecer e querer aprender mais de Ti através da Tua palavra, Deus. Eu te agradeço, Pai, por este momento de devocional, Senhor. Agradeço, Pai, por este momento aqui com os Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, nos guia, Pai, em cada decisão. E nos ensina todos os dias a aprender a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar em mais um dia aqui com vocês, em mais um devocional. Eu espero realmente que essa palavra tenha entrado no teu coração e que faça morada aí. E que não seja somente temporário, mas que crie raízes e que você consiga, em nome de Jesus, ter um relacionamento maravilhoso com Deus, porque é isso que Ele quer, um relacionamento com você. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Amém. Até amanhã.